Olá, sedento, olá, sedenta, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Kailin Lizardi e iniciei esse canal com o único intuito de propagar o Evangelho de Cristo, de buscar crescer em Cristo juntamente com outras pessoas. Então, se você também é um sedento, uma sedenta por mais de Deus, por mais da presença de Deus, sinta-se convidado, sinta-se convidada a remar comigo nesse barquinho. Como o Senhor nos vê? Você já parou para pensar em como o Senhor te vê? Você já parou para pensar em como você se vê? E você já parou para pensar que o Senhor ele pode te ver de uma forma que você não se vê? Sim, o Senhor ele nos conhece de tal forma que nem nós mesmos nos conhecemos. Ele conhece o íntimo do nosso ser. Ele sabe exatamente tudo que se passa na nossa mente, no nosso coração. Ele sabe exatamente tudo que vai se passar na nossa mente, no nosso coração. Ele sabe qual a intenção que nós temos no nosso coração quando nós sonhamos, nós projetamos realizar algo, concretizar algo. O Senhor sabe, Ele nos conhece. Ele conhece o íntimo do nosso ser e Ele nos sonda de uma forma que só Ele tem poder para sondar. E é por isso que não é possível esconder-se dele. É por isso que não é possível esconder nada dele. Pensamentos, sentimentos, ações, nada é possível esconder do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E isso quer dizer que Ele tem o poder de estar em todo lugar ao mesmo tempo. E Ele tem o poder de operar em todo e qualquer lugar ao mesmo tempo. Porque Ele é Deus, único e suficiente. E não há outro que se compare a Ele. O problema é que muitas vezes nós achamos que conhecemos a nós mesmos de tal forma, nós achamos que conhecemos a nós mesmos mais ainda que o Senhor nos conhece. Mas a questão é que quando você conhece o Senhor, quando você se joga nos braços dele, quando você busca se encher mais e mais da essência de quem Deus realmente é, você cai em si e se percebe que na verdade você não se conhecia. E se percebe que na verdade tinha muita coisa em você que você mesmo precisava conhecer. E que o Senhor já conhecia. Porque muitas vezes a forma como nós nos vemos não é a forma que Ele nos vê. E hoje, para clarear um pouco as ideias acerca desse assunto, acerca dessa profundidade, nós vamos falar um pouquinho sobre Gideão. A Bíblia diz que o Senhor olhou para Gideão e um anjo foi até Gideão, foi encontrar Gideão, para que através dele Israel fosse liberto das mãos de Midian. E quando aquele anjo encontra Gideão e diz: Gideão, eis que o Senhor te encontra nesse momento e Ele te chama para libertar Israel de Midian. E então Gideão olha para aquele anjo, para o Senhor e diz: como assim eu? O meu clã, o meu grupo é o menor dentre todos os clãs. E como que eu, com o menor clã, vou ser capaz de libertar Israel das mãos de Midian? E o anjo do Senhor diz: é isso mesmo. O Senhor escolheu você para guerrear por Israel, para libertar o seu povo das mãos de Midian. E veja como Gideão se via. Gideão olhava para si mesmo e se via como uma pessoa completamente incapaz de realizar tal obra. Ele se via como o menor dos menores, ele se via como o improvável mesmo, sabe? E o Senhor escolheu exatamente Gideão, aquele que pertencia ao menor clã, para libertar o povo de Israel. Então,
Quando nós olhamos para Gideão, nós vemos um homem que se via de uma forma minúscula. Enquanto o Senhor enxergava em Gideão um grande guerreiro, aquele guerreiro capaz de liderar o exército que iria libertar o povo de Israel, Gideão se via como apenas mais um, o menor entre os menores. Muitas vezes nós nos vemos como pequenos, muitas vezes nós nos vemos como incapazes, muitas vezes nós nos vemos como incapazes de fazer algo para o Senhor, incapazes de fazer algo que o Senhor nos ordena a fazer. Muitas vezes nós nos vemos como fracos, como o menor dos menores, a menor das menores. E muitas vezes o que o Senhor está enxergando em nós é um grande guerreiro, uma grande guerreira, alguém capaz de fazer grandes feitos, alguém capaz de ir, alguém capaz de cumprir o propósito dele para a sua vida, alguém capaz de fazer o que ele lhe ordena fazer. A palavra do Senhor diz que é o que está no nosso coração que ele enxerga, e não que a nossa aparência transparece. Assim foi também com Davi. A palavra do Senhor diz que os seus irmãos tinham muito mais, aparentemente, capacidade de livrar o povo de Israel das mãos de Golias. Mas no momento em que Samuel olha para um dos irmãos de Davi e diz: é esse, o Senhor automaticamente fala ao coração de Samuel: não, não é esse. Você está vendo o que lhe aparenta, mas eu enxergo o coração. E o mesmo Deus que enxergou Gideão, o menor dentre os menores, e enxergou nele um grande guerreiro, aquele que iria livrar o povo de Israel, o mesmo Deus que enxergou em Davi aquele que iria livrar o povo de Israel, um menino ainda, um adolescente, é o mesmo Deus que enxerga em nós aquilo que nem nós mesmos enxergamos. É o mesmo Deus que enxerga em nós a força que nem nós mesmos imaginamos ter. É o mesmo Deus que enxerga em nós o ânimo que nem nós mesmos imaginamos ter. É o mesmo Deus que escolheu e operou em Gideão e através de Gideão, é o mesmo Deus que escolhe e opera em nós hoje. O mesmo Deus que se relacionou com Gideão, o mesmo Deus que se relacionou com Davi, é o mesmo Deus que quer se relacionar conosco hoje. O mesmo Deus que fez com que Gideão guerreasse com apenas 300 homens. A Bíblia diz que o Senhor disse: olha, Gideão, você vai, mas você vai com o número que eu determinar, para que depois Israel não se vanglorie em si mesmo e diga: foi por nossa força que nós vencemos. Não, você vai fazer de uma forma que eles reconheçam que o mérito dessa vitória foi tão somente eu. Fui eu quem fiz, fui eu quem operei, e que vocês foram apenas instrumentos para que o meu nome fosse glorificado. E o que o Senhor quer para muitos de nós hoje é exatamente isso. Que nós sejamos apenas instrumentos para que o nome dele seja glorificado. E é por isso que muitas vezes ele faz nas nossas vidas algumas coisas de uma forma que nem nós mesmos entendemos. Ele faz na nossa vida algumas coisas de uma forma que nem nós mesmos conseguimos explicar. E ele faz isso exatamente para que nós não venhamos nos gloriar em nós mesmos, mas para que a glória e o mérito seja tão somente dele. Porque é ele quem chama, é ele quem capacita, é ele quem faz, é ele quem opera em nós e através de nós. É ele quem cura, é ele quem transforma. Nós não poderíamos sermos usados por ele de tal forma para que nós pudéssemos ajudar outras pessoas a se curarem também, sem que antes nós não passássemos pelo processo de cura.
Gideão precisou passar a acreditar que ele tinha sim capacidade de ir à frente daquele exército e guerrear em nome do Deus de Israel, para que o Senhor conseguisse operar naquele momento. Ele precisou passar por um processo de cura dentro de si mesmo. O Senhor precisou operar ali um processo de cura em Gideão para que ele entendesse que o Senhor o queria usar e que ele tinha total capacidade de ser usado pelo Senhor. Ele não tinha capacidade de guerrear contra o exército de Midian por si mesmo. Ele poderia ir com todos os homens que ele tivesse, ele não teria liberto o povo de Israel, porque quem fez com que a guerra fosse ganha por eles foi o Senhor. E a Bíblia diz que ele ganhou com apenas 300 homens. Ou seja, ele fez de uma forma com que eles não pudessem explicar. Ele fez de uma forma com que eles não pudessem depois olhar e dizer: nós vencemos porque nós éramos numerosos, porque nós éramos fortes, porque nós éramos guerreiros. Não, eles não puderam dizer isso. Porque o Senhor faz de uma forma que apenas a fé explica. Ele opera de uma forma que nós possamos olhar e dizer: eu não sei. Ele faz de uma forma que nós possamos olhar e dizer: eu não sei o que aconteceu, eu não sei como aconteceu, eu não sei exatamente em que momento aconteceu, eu só sei que aconteceu. E a única coisa que eu posso dizer é: o mérito é dele. Porque foi ele quem fez, foi ele quem operou. E de um pequeno, um simples, o menor dos menores, Gideão se tornou um libertador de Israel naquele momento. Porque ele passou a acreditar que com as armas certas ele conseguiria sim, ainda que sozinho ele conseguiria, porque o mais importante ele tinha, que era o apoio do Deus de Israel, que foi quem o escolheu para aquele feito. Foi quem o encontrou naquele momento, foi quem enxergou nele aquilo que nem ele mesmo enxergava. O Senhor olhou para Gideão e enxergou nele aquilo que ele não enxergava, enquanto ele olhava para si mesmo e se via como fraco e menor, o Senhor o via como forte e maior. Então eu não sei como você se vê nesse momento. Eu não sei como você se enxerga nesse momento. Eu não sei como você está nesse momento. Eu não sei se você está como Gideão estava, se sentindo oprimido, se sentindo diminuído, se sentindo um completo improvável. Eu não sei como você está, mas eu sei que o Senhor pode sim, e Ele quer, e Ele te enxerga como muitas vezes você não se enxerga. Enquanto você talvez se enxergue como um fracassado, uma fracassada, uma pessoa incapaz de ser usada porque passou por situações traumáticas, eu não sei se você se enxerga como uma pessoa que é impossibilitada de fazer algo para o Senhor ou realizar o sonho, concretizar um sonho que está no seu coração. Eu não sei. Mas eu sei que o Senhor enxerga em você aquilo que você não enxerga. Aonde você enxerga fraqueza, o Senhor enxerga força. Aonde você enxerga tristeza, o Senhor enxerga alegria. Aonde você enxerga vazio, o Senhor enxerga preenchimento. Porque Ele vê em nós aquilo que nós não vemos. Porque é na nossa fraqueza, é na nossa fragilidade que Ele aperfeiçoa o seu poder. Ele vê em nós aquilo que nós não vemos. E você não tem ideia do que o Senhor pode fazer em você e através de você, se você, assim como Gideão, disser sim, eis-me aqui. Eis-me aqui. Muitas vezes é só isso que o Senhor espera ouvir de nós para destravar
na nossa vida os propósitos dele para nós. É só um sim que ele quer ouvir de nós. É só um eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Ainda que pequeno, eis-me aqui. Ainda que improvável, eis-me aqui. Ainda que ainda suja, eis-me aqui. Ainda que com vestes sujas, eis-me aqui. Ainda que ferido, eis-me aqui. Ainda que machucada, eis-me aqui. Quando você diz eis-me aqui, você abre uma porta para que o Senhor tenha liberdade para entrar na sua vida e operar aquilo que você nem imagina ou que talvez você espera já há muito tempo. Ele só precisa de um eis-me aqui para que essa porta seja aberta, para que ele entre e cure o seu coração, para que ele entre e cure as suas emoções, para que ele entre e cure o seu ministério, para que ele entre e abra os teus olhos e te mostre aquilo que ele quer que você enxergue. Talvez há muito tempo você só está conseguindo enxergar a sua dor. Talvez há muito tempo você só está conseguindo enxergar o seu trauma. Talvez há muito tempo você só está conseguindo enxergar aquilo que te aconteceu no passado. Enquanto o que o Senhor quer que você enxergue é aquilo que Ele tem para você no futuro. Enquanto o que o Senhor quer que você enxergue é aquilo que Ele quer fazer em você no agora. Ele quer curar as nossas feridas. Ele quer curar os nossos traumas. Ele quer ter liberdade para operar em nós e para que através de nós Ele possa operar em outras pessoas também. O desejo do coração do Senhor para nós é que sejamos curados, é que sejamos encontrados, é que passemos de enxergar a nós mesmos como pequenos demais para fazer algo, pequenos demais para concretizar um sonho, pequenos demais para se tornar grande nessa terra. E Ele quer que nós passamos a nos ver, sim, como capazes de realizar grandes feitos em nome dEle. Porque nós só precisamos de uma ferramenta para isso, que é da presença dEle, que é da glória dEle manifesta na nossa vida. Porque a verdade é que o Senhor tem as ferramentas que nós precisamos. Ele tem tudo que nós precisamos. Enquanto nós não temos nada, Ele tem tudo. Enquanto nós temos vestes sujas, Ele tem vestes limpas para nos dar. Enquanto nós temos um coração ferido, Ele tem um curativo para sarar esse coração ferido. Enquanto nós temos emoções feridas, Ele tem cura para que nós possamos viver melhor, para que nós possamos nos enxergar como Ele nos enxerga. Gideão não se enxergava como o Senhor o enxergava. O Senhor o enxergava como guerreiro, enquanto ele se enxergava como um pequeno. E ele passou a se enxergar como o Senhor o enxergava a partir do momento que ele disse: sim, eu vou. A partir do momento que ele disse: eis-me aqui. Ali ele destravou a sua visão. Ele desvendou os seus olhos, a fé jorrou em seu coração e fez Gideão enxergar aquilo que ele ainda não estava enxergando. Fez Gideão se ver como ainda ele não estava se vendo. Porque no fim das contas, o Senhor nos faz ver a nós mesmos como Ele nos vê. E é assim que Ele quer que nós vivamos. Que nós possamos nos enxergar como o Senhor nos enxerga. Que nós possamos nos ver como o Senhor nos vê. E isso só será possível, apenas é possível, se nós estivermos anelados a Ele. Se nós olharmos para Ele e dissermos: sim, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Muito obrigada por assistir mais esse vídeo, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada por estar comigo nessa jornada e por remar comigo nesse barco. Que a sua semana seja incrível e que essa mensagem devocional, simples e curta, venha abençoar a sua semana. Que você possa estar meditando na história de Gideão, em como o Senhor operou na vida dele, em como o Senhor o fez grande, ainda sendo pequeno. E como o Senhor o fez se ver
como o Senhor o via. Que da mesma forma você possa nessa semana se ver como o Senhor te vê e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Lembre-se, é só isso que Ele precisa. Ele só precisa do nosso sim, para que as portas se abram para nós e para que a presença dEle seja mais e mais presente e palpável na nossa vida. Eis-me aqui. Muito obrigada.